Olá, vamos em frente com o nosso trabalho de gestão ambiental urbana e, como eu tenho dito aqui para vocês, o nosso eixo nessa disciplina é trabalhar com a ideia de que a gestão ambiental ela deve ser sempre feita com o uso combinado dos diferentes instrumentos de gestão ambiental. E aí eu vou no método desse trabalho aqui, vou usar algumas análises de casos ou análises de problemas ambientais e exercitar um pouco com vocês, com base na experiência, no conhecimento, essa ideia do uso combinado dos instrumentos de gestão para que fique bem claro e a gente possa trabalhar, né, discutindo e se apropriando bem dessa ideia, essa compreensão de que a gestão ambiental é algo que se faz usando o conjunto das ferramentas que a gente tem para trabalhar. Então, hoje eu pensei em trabalhar com vocês o problema da poluição por esgotos num determinado lugar, né? É, como o gestor ambiental pode lidar com esse problema? O problema é a poluição por lançamento de esgotos. Uma primeira etapa é como é que aparece esse problema para os gestores ambientais. Isso pode aparecer através das queixas da população, né, dos incômodos que a poluição provoca. Em geral, quando tem um lugar que tem lançamento de esgoto a céu aberto, a população se queixa do mau cheiro, é o incômodo mais evidente, talvez, ou mais aparente, né? Aquilo que primeiro se percebe, é cheiro ruim, né? Se o esgoto estiver correndo, né? As casas não têm nenhuma estrutura, simplesmente a água suja fica correndo na calçada, no entorno das casas, tem cheiro. Com o tempo, essa situação ficando, você vai ter problemas de doença, porque se as crianças brincam ali, chafurdando na água suja, daqui a pouco elas levam a mão suja na boca, ou se elas entram na água ou do rio, ou mesmo no mar, onde tem lançamento de esgoto, a criança brincando na água, ela às vezes bebe água sem querer, vai beber água suja e ela vai ter doenças, né? Doenças, normalmente as doenças que dão diarreia são doenças provocadas por água contaminada por esgotos. Porque a água servida, né, a água que transporta as fezes e a urina das pessoas, ela traz os, os organismos que provocam doença que estão no corpo das pessoas e que são expelidos nessas excreções. Então, isso contamina as outras pessoas. Então, as pessoas podem ter diarreias, como eu disse, podem ter hepatites, podem ter vários tipos de doenças em função da poluição da água por esgotos. E isso também pode ser percebido através de um monitoramento da água, do rio, por exemplo, de um lago ou mesmo do mar, e esse monitoramento vai detectar a presença de poluição e o tipo de poluição que vai aparecer. Então, de alguma maneira, o problema da poluição por esgotos apareceu para o gestor. Bom, isso, e é importante, eu gostaria de lembrar que no material que eu mandei para vocês, eu mandei uma série de slides para vocês baterem o olho no slide antes, durante, depois dessa nossa conversa, porque ali tem um roteiro básico de questões. E vocês vão ver que nos problemas ambientais que são relatados pelos municípios brasileiros, de acordo com o levantamento do IBGE, IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia
e estatística, é quem faz o censo da população, é quem faz várias pesquisas que ajudam o planejamento governamental. A poluição por esgotos é uma das alterações ambientais mais relatada pelos, pelas autoridades municipais nesse levantamento nacional do IBGE. Então, eu estou falando de um. Comecei pelo problema da poluição por esgoto, porque é um problema bastante frequente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito pouco saneamento instalado, né? Poucas obras que, em geral, quando tem obra, é a obra da rede de coleta, que pega o esgoto nas casas e leva para longe das casas, o que já é um começo. Mas é muito comum a situação em que a gente tem alguma rede para coleta, mas depois não tem o tratamento do esgoto e, portanto, o esgoto vai para os corpos d'água in natura, sem tratamento, então com todo o seu poder de alteração ambiental. Bom, então voltando para a situação do gestor ambiental. Existe o problema de poluição por esgotos no lugar em que o gestor ambiental está trabalhando. Um primeiro passo vai ser fazer um diagnóstico do problema, entender a origem, entender por que está acontecendo aquela poluição e para a gente conseguir então definir a melhor estratégia para combater o problema. Um primeiro passo é tentar avaliar o problema no ambiente, avaliar o ambiente, como ele é afetado pela poluição por esgotos. Como eu já disse, você pode buscar as informações dos serviços de saúde sobre as doenças típicas da água poluída por esgoto. É uma informação importante porque se você tiver numa região o serviço de saúde, né, onde as pessoas vão se queixar e procurar assistência, as unidades de saúde. Se você conseguir, então, pegar as estatísticas de saúde do município, você vai poder localizar nessas estatísticas de atendimento, da vigilância sanitária, você vai poder pegar informações sobre o problema da contaminação das pessoas por água poluída, por esgoto. Então, essa é uma possível fonte de informação. Se o município tiver monitoramento ambiental, monitoramento da água, um monitoramento continuado, né, análises de água, o monitoramento da água implica em fazer coletas periódicas e mandar para o laboratório analisar como é que está a água. Então, se você tiver o monitoramento no município, claro, essa é uma fonte de informação muito importante, porque provavelmente vai aparecer no monitoramento dos corpos d'água a alteração de qualidade provocada pelo lançamento de esgoto. Você também pode ir fazer verificações no local, né? Fazer visitas a um bairro onde tem queixas de poluição por esgoto, de mau cheiro, né? Então, a visita de campo vai poder constatar, nos casos, né, onde é evidente, onde tem água suja correndo, às vezes você vê claramente e percebe pelo cheiro a saída do esgoto no córrego, na vala de drenagem, etc. Então você pode constatar isso. Muito bem. Feita essa primeira verificação, você pode partir para uma etapa mais detalhada do diagnóstico, que é tentar localizar as fontes de poluição. Porque de onde vem o esgoto? Essa é uma informação fundamental, né? É, é, Você pode ter um bairro em que você tem a água que está poluída, mas qual parte daquele bairro, quais casas ou quais ruas, né, estão as ruas
são aglomerações de casas. O esgoto sempre vem das casas em geral, né? Ou de alguma outra, um estabelecimento que tenha os banheiros, né? Que aí vão ter ou não ligação com alguma estrutura de captação dos esgotos. Então, quando não tiver, a poluição virá dessas unidades familiares ou dos locais, como bares, supermercados, escolas, empresas, etc. Então, entra essa parte de diagnosticar quais são as fontes de poluição, é muito importante para você procurar definir o foco do trabalho, né? Eu identifiquei que existe um problema, existe o lançamento de esgotos. A gente percebe no meio ambiente, existem queixas, as pessoas estão adoecendo com o problema. Bom, mas quais são as fontes de poluição? Que é aí que vai estar o foco de atenção do trabalho da gestão ambiental. Você, de um modo geral, pode ter duas situações ligadas à poluição por esgotos. Você pode ter lugares inteiros onde não tem rede de esgoto. Então está todo mundo lançando esgoto. Às vezes as pessoas, quando fazem a casa, criam uma solução que tem uma certa eficácia, que é a fossa cética. É, essa eficácia é relativa a basicamente duas coisas. Se a fossa é bem planejada, é feita corretamente e de acordo com o tamanho da população daquele imóvel que vai usar aquela fossa, a fossa tem que ter dimensões suficientes para o número de pessoas que geram a poluição, né? Se você tiver uma fossa pequena para o número de pessoas que estão gerando aquele volume de poluição, a fossa vai ser ineficaz. E a outra grande dimensão a ser vista é como é que é o terreno, porque a fossa, basicamente, é um sistema que separa aquilo que é mais sólido da água suja, né, num primeiro tanque de decantação, e depois aquela água ela é filtrada através basicamente de um processo de infiltração no solo do lugar. Se o solo do lugar tiver uma boa porosidade, se deixar passar a água, a fossa pode ter uma boa eficiência. Se é um solo muito argiloso, muito compacto, já não vai filtrar muita coisa. Então, basicamente, a água vai deslizar por cima do solo e vai continuar com as suas impurezas. Então, a fossa pode ser eficaz ou não, dependendo desses vários aspectos. Então, você pode ter bairros inteiros que usam fossa ou que não tem nada, as pessoas simplesmente deixam um cano que joga na drenagem, na vala, no rio, no arroio que passa ali perto, a água servida. Então, o diagnóstico das fontes de poluição é muito importante para os gestores conseguirem desenhar qual é a realidade. Pode ser, então, uma região inteira onde não tem nenhuma infraestrutura de saneamento básico, ou tem a infraestrutura, mas tem casas que não estão ligadas. Como é que é essa situação? O que acontece é o seguinte: se você tinha um bairro da cidade, aí veio a prefeitura ou a companhia de saneamento e fez uma obra e colocou ali a rede de esgoto, né? Foi lá, cavou, fez os buracos, colocou os canos, depois fechou. Mas as casas que já estavam no lugar, cada casa precisa fazer a sua ligação na rede do esgoto. E aí o que acontece muitas vezes foi feita a obra do esgoto, passou a rede está ali enterrada.
Mas tem casas que não se ligaram, porque o proprietário não prestou atenção e, em geral, porque o proprietário não quis ou não pôde gastar o dinheiro da pequena obra de ligação da sua casa na rede que foi colocada depois que a casa já existia. Então surge uma nova despesa que o proprietário tem que fazer, e essa despesa às vezes é a razão para o proprietário não se ligar na rede. Muito bem. Se não tem rede, o, a grande ação que terá que ser promovida é uma obra de saneamento. É o que costuma ser feito. Aí a política ambiental tem municípios em que o saneamento básico fica já como atribuição da Secretaria de Meio Ambiente ou da Autoridade de Meio Ambiente, às vezes não se chama secretaria, se chama diretoria, conforme a estrutura da prefeitura. Em outros casos, não é o setor de meio ambiente que fica com a função de fazer as obras de saneamento, embora exista uma interrelação muito forte entre saneamento e proteção ambiental. Mas, às vezes, o saneamento está junto com outras obras, com o setor de obras da prefeitura. Obras que podem ser, às vezes, da pavimentação, de fazer ruas, construções outras que a prefeitura precisa fazer, escolas, etc. Então, isso varia. É importante lembrar que quando o município, então, faz uma obra de saneamento, vai, então, como eu já disse, enterrar cano, fazer a rede que coleta, né? É uma rede que vai lá na porta das casas para trazer o esgoto todo para algum lugar. Que lugar é esse? Bom, deveria ser um lugar onde você vai fazer um tratamento de esgoto. Então, você tem a rede de coleta. Quando o sistema de saneamento é mais completo, então você vai ter uma estação de tratamento de esgoto. O esgoto vai passar por uma série de processos para neutralizar o poder poluidor de todo aquele conjunto, né? O mais comum é a utilização existe a decantação, né? Decantar é quando os sólidos você deixa eles se acumularem no fundo, depois a água que ainda tem impurezas, mas já não tem tanto material sólido, você passa por outros processos e frequentemente se usam o que se chama de lodos ativados, ou seja, é um ambiente, é, um lodo, mas que tem bactérias que se alimentam das substâncias que estão presentes no esgoto, que para essas bactérias são nutrientes, né? Elas vão se alimentar dessas substâncias. E então essa passagem da água nesses ambientes purifica a água. E depois, então, a água, onde houve uma redução do potencial de poluição, dificilmente chega a zero o potencial de poluição, mas se reduz muito. Depois, essa água, então, é despejada, é, devolvida para a natureza, em geral em corpos d'água, pode ser rios, pode ser no próprio mar, é, mas já não tendo um efeito tão danoso ou nenhum, dependendo da capacidade de depuração do corpo d'água que recebe. Bom, isso grosso modo é um sistema de saneamento. Essa obra é importante lembrar que ela precisa ter também o controle ambiental, porque as redes, na hora da obra de instalar a rede de coleta, você vai ter que passar por muitos lugares que talvez tenha vegetação, vai ter um desmatamento. Você pode ter bens culturais na cidade em que você faz o plano, o traçado da rede, e aí a obra tem que passar por um lugar que é protegido como um bem cultural. Então você tem que analisar tudo isso para que a obra que pode fazer estragos no ambiente, faça o mínimo possível ou não faça, se possível. Né? Você também tem que ter o controle mental sobre
essas plantas de tratamento do esgoto, porque no tratamento, como eu falei, você vai utilizando um lodo chamado lodo ativado. Esse lodo, depois de um tempo, tem que ser substituído por outro. E o lodo que já foi usado, ele está carregado de impurezas. É um material altamente poluidor. Então você tem que controlar o destino final desse lodo. Se ele é jogado em qualquer lugar, ele vai provocar uma enorme poluição. É, Assim como você tem também cuidados a tomar com os produtos químicos que são usados no tratamento tanto da água quanto do esgoto, né? Cloro, por exemplo, é uma substância muito importante no tratamento do esgoto no Brasil, porque é um produto químico que mata vários tipos de organismos, mas é um produto perigoso. Se você não armazena bem, você pode ter um acidente. Se você libera uma grande quantidade de cloro no ambiente, é um gás que envenena, que intoxica. Enfim, tem vários cuidados ambientais com todo o sistema de saneamento. Por isso, os sistemas de saneamento são objeto de controle ambiental, de licenciamento e fiscalização. É, mas será que basta fazer obras de saneamento? Vamos lá. Nós falamos que as fontes de poluição são casas, né? São as unidades familiares ou as atividades é, de muitas pessoas, né? Mas nos bairros a maior parte das fontes são as casas. Então, você tem que trabalhar com a conscientização das pessoas. As pessoas têm que compreender que cada família não é responsável por todo o esgoto que vai para o rio ou para o mar, mas cada família é responsável pelo seu próprio esgoto. A geração da poluição é feita por aquele grupo de pessoas. Então é preciso conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade e o dever de cada um de fazer a sua parte. No caso, quando for instalada uma rede, a parte da família vai ser ligar a rede, né, que coleta o esgoto dos banheiros na rede de coleta geral, né, fazer essa obra. Muito bem, a conscientização vai ser eficaz para muitas pessoas, mas vai ter gente que vai preferir fingir que não sabe e continuar ignorando sua responsabilidade porque acha que não pode e não precisa fazer aquela obra. Nesse caso, você precisa criar condições para fazer controle da poluição em cima daqueles responsáveis. Como é que você exige, então, de uma família que vive numa casa que a família ligue, faça essa pequena obra para ligar na rede? Então você precisa ter lei. Sem isso, você não vai poder cobrar do proprietário. É importante aí, a lei ambiental do município deverá tratar explicitamente dessa questão, dizendo que é responsabilidade de cada unidade é, evitar a poluição, né? Não é que cada morador é responsável por toda a rede de esgoto, mas ele é responsável pela sua parte nisso. E dando poder de fiscalização e de enquadramento na lei para a autoridade ambiental. A lei ambiental municipal tem que prever isso, senão o funcionário vai chegar lá, vai bater na casa, no máximo ele vai poder fazer uma conscientização, ele não vai poder agir como quem controla a poluição, fazendo exigências, dando um prazo e depois dando penalidades para quem não cumpre as exigências. Então, se você fez esse enquadramento, você identificou os lugares de poluição, identificou as fontes, você planejou no município, na prefeitura, a obra de saneamento, mas não basta, em muitos lugares do Brasil fazem obras de saneamento e a gente não vê a poluição cair, a gente não vê o rio ficar limpo. Por que isso?
porque não houve essa ação de controle da poluição. Seja para aqueles que deveriam ligar suas casas, aqueles que já moram nos lugares e que precisam ligar sua casa na rede de coleta do esgoto, seja porque não há um controle sobre novos moradores. Não existe um bom licenciamento ambiental para evitar que o número de casas que se instalam naquele lugar, sem ter a infraestrutura que cada casa tem que ter para o seu saneamento, é, então multiplica-se o problema. Então você está fazendo uma obra para resolver um problema que está instalado, mas você não está controlando o crescimento futuro do problema, porque a população pode crescer numa cidade, seja pelo crescimento vegetativo, como se diz, que é as pessoas têm filhos, tal, a população vai crescendo, seja por migração, né? Seja por deslocamento de pessoas que vêm de outros lugares para morar ali. Então você tem que ter o controle ambiental, porque senão a obra de saneamento, você fica enxugando gelo. Você faz a obra, gasta dinheiro, né? A sociedade investe, e o problema da poluição ambiental continua. E então isso chama a atenção para a função de planejamento ambiental. A cidade precisa pensar nos problemas futuros que pode ter e é preciso que haja um ordenamento para onde a cidade pode crescer, onde a cidade vai autorizar que surjam novos bairros ou o crescimento de bairros que já existem, de modo que se você tem metas de qualidade ambiental numa região, você pode controlar se você deixa vir mais gente adensar aquele lugar, né? Encher de gente e, portanto, de todos os restos que as pessoas geram no dia a dia, ou se você dirige aquele crescimento para um outro lugar da cidade, onde, por exemplo, já tem uma infraestrutura de saneamento básico. Em, em Ou porque às vezes também você vendo a topografia, né, se são morros, etc., tem lugares onde é muito difícil fazer uma obra de esgoto, fica muito caro. Então, olhando tudo isso, você pode ter razões para direcionar a cidade para crescer para um lado e não crescer para o outro. Então, o planejamento ambiental torna-se muito importante para você pilotar os problemas, tentando reduzir os problemas e melhorar a qualidade ambiental. Então vocês vejam que eu estou combinando orientação, antes o monitoramento e depois também. Porque se a gente monitora o meio ambiente, a gente fica avaliando a qualidade, a gente percebe os problemas ambientais e depois a gente vai perceber o resultado das ações ambientais, se está funcionando, está melhorando o meio ambiente ou não. Se não estiver funcionando, eu tenho que rever a minha política, tenho que rever meus programas de ação, porque eu estou fazendo um monte de esforço, estou gastando dinheiro e não estou resolvendo os problemas. Eu tenho a orientação, a educação ambiental, para que as pessoas se conscientizem. Eu tenho a ação de controle, através de licenciamento e fiscalização, né? Muito importante, tanto sobre os particulares quanto sobre o próprio sistema de saneamento. Eu tenho o planejamento do ambiente para administrar as tendências futuras. E nesse planejamento eu posso, inclusive, para organizar o espaço, lançar mão de criar unidades de conservação, proteger algumas regiões, que é um jeito de eu evitar, por exemplo, que haja um crescimento da cidade para cima de uma área em que os ecossistemas são importantes e podem ser, por exemplo, os próprios mananciais de água, de onde se tira água para a cidade beber. Então, é um instrumento do planejamento do território criar as unidades de conservação. Então, em resumo, fechando aqui, a gente pensando no problema da poluição por esgotos, eu fiz aqui um rápido
exercício, mas para descrever os grandes passos, de modo a se enxergar que a maneira eficaz de enfrentar um problema ambiental é tentar compreendê-lo, ter um bom diagnóstico, criar um plano combinando as ferramentas de gestão e depois avaliar os resultados para ver se o meu plano está atacando os problemas que eu diagnostiquei e se ele está sendo eficaz. Por hoje é isso. Vamos em frente. Um abraço.